Já ouviu falar do corpo seco? É gente que é tão ruim, tão ruim, tão ruim que quando morre nem o inferno quer saber deles. O diabo põe eles para correr de lá. A terra também, onde o corpo deles foi enterrado, rejeita os vermes, não querem comer essa carne podre, cheia de maldade, e eles ficam perambulando por aí feito almas penadas. Pois bem, esse parece ser o caso de alguns personagens que apareceram aí junto com o bolsonarismo, como o próprio Bolsonaro e o seu André Valadão, um pastor um cara que se diz pastor, que se diz cultuar a Deus, mas parece que ele está cultuando é um outro personagem com suas perseguições frequentes para poder lacrar na internet. Bom, assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar para você nas falas deles que a que personagem de fato ele está se referindo como o Senhor que o guia. O pastor André Valadão, que é um homem muito conhecido no nosso meio evangélico, é um rapaz querido, é um homem íntegro, é um homem de família. Ah, que absurdo! É um homem íntegro, é um homem de família. Porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam. Tem sido atacado covardemente pela extrema imprensa que insiste em distorcer as falas. Aham. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Pois é, qualquer um que conheça o mínimo, qualquer um que já tenha lido as escrituras, tenha buscado se informar, buscado a Deus, sabe que ele é onipotente, onipresente, ele não precisa de nós, ele não precisa de nada. Ele é o criador de tudo, se ele quiser acabar com tudo, ele acaba sem precisar de ninguém. Mas esse Deus aí do seu Valadão, do seu Marco Feliciano, precisa de ajuda. Ele tem que insinuar, ele nunca pode fazer. Ele criou um arco-íris, mas ele não pode fazer, porque senão ele vai se contradizer. Então ele precisa de pessoas para fazer o serviço sujo e ainda tem que ficar fazendo insinuações. Olha, pegou o que eu falei, pegou o que eu falei, pegou o que eu falei. Bem, pois bem, o Deus de verdade não se encaixa nessa descrição do seu André Valadão. Mas tem um outro personagem que se encaixa bastante nisso, que quer se apresentar como concorrente de Deus, mas não tem poder nenhum. O único poder dele é a maledicência, a língua podre igual a do seu Valadão, que ele fica insinuando as pessoas para cometer erros. Ele aparece em algumas situações, como por exemplo no Jardim do Éden, tentando a dona Eva a comer a maçã, comer do fruto proibido, fazendo promessas descabidas. Assim como as do Valadão, insinuações, ele nunca faz. Ele insinua, ele induz a Eva a fazer, a cometer o pecado. A mesma coisa acontece na passagem de Jesus Cristo das tentações do deserto. Esse mesmo personagem tenta Jesus 3 vezes e fica falando, ó, pula então, se você é o cara, pula de cima da montanha e outras coisas. Você sabe, já entendeu bem a quem o seu Valadão está servindo. Alguém, um ser que precisa convencer a outros a tomar uma decisão para eles. Coisa que Deus não precisa. Agora, por que o senhor André Valadão está tão preocupado em incitar as pessoas a virarem espécie de adélios alucinados, homens bombas, que perseguem pessoas homossexuais, minorias e outras coisas? Simplesmente porque as igrejas deles estão evaporando, estão desaparecendo. Desde que esse cara assumiu a presidência da tal Igreja da Lagoinha, que só dissemina o ódio, ele já perdeu mais de 80 igrejas. E aí o que essa gente faz? O que bolsonarista faz? Só sabe contar mentira, incitar o ódio para poder aparecer. Eles dobram a aposta no crime. E sabedores que estão cometendo crimes. Tanto que esse cara, discípulo aí, herdeiro direto da dinastia do Caim, venenoso, invejoso, mesquinho, fujão, tá lá nos Estados Unidos lançando pedras aqui. Ele é covardão, ele não tem coragem de fazer aqui. Ele faz isso para quê? Para incitar as pessoas de que o governo Lula vai perseguir as religiões, né? Como se não fossem ele, gente como ele, que está perseguindo as pessoas. Graças a esse discurso maldito que sai da boca de pessoas sem qualquer escrúpulo, como o seu André Valadão, um pai e um filho que estavam andando no centro de São Paulo,
porque o pai deu um beijo no filho, veio um grupo e começou a bater nos dois, achando que era um casal homossexual. É esse tipo de coisa que essa gente sem escrúpulos incita. Porque para eles o que importa é a bagunça, desde que eles se deem bem. Afinal, esse Deus que eles cultuam precisa até de dinheiro. E mais do que isso, esse Deus que o seu Valadão cultua precisa do seu Valadão administrando o dinheiro de Deus. Não é estranho? Deus precisa de dinheiro, Deus precisa que você saia por aí fazendo a vontade dele, cometendo genocídio, perseguindo minoria, gente que não fez mal nenhum para você. Aliás, é bom lembrar que ele fala tanto que os homossexuais estão pervertendo tudo, que estariam nus por aí, mas não falou uma vírgula do seu Bolsonaro fazendo ensaio sensual sem camisa. Ele não falou uma vírgula até agora. Aliás, desmentiu, contou uma mentira sobre os pastores ligados à igreja dele aqui na cidade de Guarulhos, que estavam abusando de crianças. E a gente não ouve falar de pessoas LGBTQIA+, abusando de crianças. Aponte uma só. Mas não tem. Mas em compensação, essa gente que fala, tome cuidado com esses caras, não deixe eles chegarem perto dos seus filhos, que eles vão pervertê-los, é os que querem, são lobos que querem que você deixe seus filhos sob seus cuidados, e aí eles fazem todo tipo de atrocidade, porque é gente sem escrúpulos. Alguém que tem coragem de perverter até as escrituras para induzir as pessoas a cometerem crimes, é uma pessoa perversa, uma pessoa que não vale nada. É uma pessoa igual esse aqui, ó. Vocês vão ver que encaixa direitinho com o perfil do seu Valadão, o tal de Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse, por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Lembrou alguém? Alguém que está fugido em outra terra, lançando pedras, incentivando a morte, incentivando que você mate um irmão seu? É porque aquela pessoa é um irmão seu. Porque aquela pessoa LGBT é um filho de Deus como qualquer outro. Tudo nessa terra é criação de Deus. Nada passa sem a vontade de Deus. Então, quando uma pessoa incita você a matar outro, ele simplesmente está seguindo a trilha do senhor Caim, a trilha de maldade, de mesquinhez, porque Caim caiu em desgraça porque corrompeu a Deus, porque foi mesquinho, não quis dar parte da produção que Deus deu à vontade, à fartura, devolver em sacrifício para Deus. Porque é disso que se trata essas pessoas, pessoas que nunca se deixaram o seu coração se tocar por Deus, porque ele é só cheio de vaidade, ganância, mesquinhez e mentira. E aí, o que você acha a respeito desses pastores que seguem o evangelho segundo Bolsonaro, feito o seu Valadão, feito o seu defensor lá, o Marco Feliciano e tantos outros que disseminam maldades com o intuito de perverter a sua alma? No dia do juízo é a eles que vocês vão chamar de advogado? Pare e pense. Esse tipo de gente não está aí para brincadeira. Eles sempre existiram desde Caim. Eles sempre existiram nos momentos decisivos, quando no pré-diluviano, lá com Moisés nas escrituras, lembra quando Moisés virou as costas, eles estavam lá cultuando o bezerro de ouro? Era sempre gente dessa laia do seu André Valadão, seu Nicolas, Bolsonaro e companhia. Gente que não está nem, que já abriu mão da própria alma e quer carregar a sua junto. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e vamos juntos desmascarar esses mercadores da fé.